gente, tudo bem? Bom, estamos chegando no final do nosso módulo de gestão de negócios internacionais. Vamos recapitular um pouquinho o que a gente fez? A gente falou sobre, primeiro, como localizar, reter e fidelizar meu cliente. Entendido isso, a gente entrou na questão do impacto cultural histórico das relações internacionais. Como isso deve definir a modelagem da organização na forma de definição do perfil de negociação. E por último, a gente modelou como o processo de negociação deve ser estruturado. E agora eu vou passar para a gente encerrar algumas características de negociações internacionais. Características com relação à atuação em outros países, que a gente já tem um processo de aculturação, como que a gente lida com mercados muito específicos, com mercados que possuem abordagens culturais bem diversas e distintas das nossas, e assim sucessivamente. Então, para a gente conseguir canalizar esse ponto e ser bastante objetivo, atuar em um outro país é adotar uma nova cultura e, consequentemente, é estar aberto a uma aculturação empresarial. Para isso é fundamental que o negociador ou o gestor de negócios internacionais, ele possa compreender o comportamento do consumidor nesse novo mercado, conhecer o código de ética profissional desse mercado que ele tem como objetivo, como target, definir, entender os modos e as tradições e os relacionamentos locais, compreender os processos empresariais e principalmente qual que é o ritmo e qual que é a velocidade que negócios são feitos em mercados diferentes. Isso acontece até no Brasil, né? Quem atua, por exemplo, no mercado de São Paulo percebe claramente que as estruturas de negociação em São Paulo são muito mais agressivas, são muito mais diretas. Em outras regiões do país elas já não são assim. Compreender isso é a chave de sucesso, pessoal, já falei para vocês. Outro aspecto muito importante está relacionado a como a sociedade reage a traduções. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho para vocês entenderem. E por último, é muito importante avaliar a necessidade de contratação de um tradutor. Eu já tive a oportunidade de ver inúmeros bons negócios se perderem por dificuldade direta no idioma. E aqui é muito importante a gente entender, porque existem alguns mitos, né, no nosso negócio. Ah, eu falo inglês, está tudo resolvido. Depende. Em alguns mercados pode até ser verdade, na grande maioria não é verdade. É muito difícil você conseguir fazer negócios, por exemplo, no mercado russo, como a gente já discutiu aqui agora há pouco, se a gente não falar russo. E outros mercados apresentam, em alguns momentos, características semelhantes, tá bom? Bom, gente, entendendo isso aqui, vamos agora falar um pouquinho sobre como que a gente faz negócios quando a gente está tratando, por exemplo, com mercados muito específicos. Então eu vou sempre partir do ponto onde eu sou uma empresa brasileira buscando um novo mercado, tá? Lembra que eu falei para vocês um pouquinho sobre tradições e não respeitá-las, o quão complicado é isso? Uma vez eu fiz uma operação no porto, uma operação portuária, né? A gente estava recebendo um conjunto grande de elementos de carga de projeto lá no Porto de Suape, no Recife, e eu defini que a operação deveria correr numa segunda-feira de carnaval. Então vocês imaginam o problema que eu tive lá no Recife, né? Enorme. E o porquê disso? Porque eu completamente desconsiderei uma tradição local muito forte e relevante, que é a questão do carnaval naquela região. Lição aprendida, e desde este momento nunca mais eu tomei uma decisão sem considerar os elementos das tradições locais. Repito, se isso acontece dentro do nosso mercado, potencializem isso para mercados globais, por exemplo. Muito importante que o gestor de negócios internacionais leve em consideração cada um desses elementos. Beleza? Bom, falei para vocês de fazer negócio, por exemplo, numa determinada região do país. E quando a gente, por exemplo, faz negócios, ou a gente busca modelos de negociação com europeus que não sejam de origem latina. Por exemplo, alemães, suíços, dinamarcas, suecos, entre outros. Existem alguns pontos que a gente pode considerar. E aí, alguns elementos, obviamente, podem parecer clichê, mas não são, né? Para esse determinado agrupamento social, é extremamente importante, por exemplo, considerar a pontualidade. Atraso de 5 minutos, avise que você está atrasado. As reuniões também, geralmente, são bastante diretas e objetivas. Por outro lado, e negociando com europeus de origem latina, por exemplo, espanhóis, italianos, portugueses, gregos e outros. Geralmente é muito comum apertos de mão bem firmes,
Pontualidade é esperada de um visitante, mas é muito comum ter que esperar de 15 a 30 minutos para ser atendido por um dirigente, por exemplo, mais sênior. Curioso isso, né? Diferentemente do que a gente viu nos processos de negociação com alemães, por exemplo. E quando a gente negocia com indianos, por exemplo, apesar do aspecto formal das reuniões que ocorrem na Índia, geralmente é uma postura mais relaxada e formalidades são importantes para pedir para fumar, entrar ou sentar, por exemplo, né? Ou seja, um pouquinho diferente também. Falamos muito do mercado russo, como que acontece alguns elementos característicos de negociação com os russos, né? Por exemplo, sorrir por educação, algo que nós brasileiros fazemos muito. Em alguns casos, em algumas situações, é considerado um elemento de muita falsidade. Isso pode inviabilizar o conjunto de negócios. Negociando com chineses, em contrapartida, formalidade é muito importante e muito respeitada. Sendo assim, as pessoas sempre são chamadas de senhor. E o aperto de mão geralmente é mais fraco, uma vez que na China é considerado muito rude apertar a mão com bastante força. Bom, então a gente viu o quão os elementos culturais, influenciados pela história, né, através de alguns exemplos aqui, eles podem dificultar a vida do negociador internacional. Eu dei um exemplo pessoal meu, de uma negociação que eu fiz aqui no país mesmo, e que por desconhecimento de uma tradição local, tivemos um prejuízo gigantesco. Vimos alguns elementos, também alguns exemplos do que fazer e o que não fazer quando a gente negociar com mercados muito específicos. Obviamente que ao longo da programação do curso de vocês vão ter um outro nível de acesso a todas essas demandas. Mas é muito importante considerar, primeiro, compreenda quem é o seu mercado, defina as suas estratégias, defina o melhor interlocutor, estruture as etapas da negociação e, obviamente, bons negócios para vocês. Have a good business meeting. E esse é o nosso fim do módulo de gestão de negócios internacionais. Foi um prazer enorme falar para vocês de novo e, como sempre, eu fico à disposição. Um grande abraço e até mais.